Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso projeto Exponja. Aqui nós te ensinamos, trazemos ferramentas para você deixar de ser um esponja para se tornar um repelente de energias negativas. Eu sou Emerson Raimundo e o tema de hoje para a gente trabalhar, compreender, entender é: eu não acredito nessa história de energia. Maravilhoso, né? Beleza, você não acredita? Muito bem, que bom! O que você não acredita sobre essas questões de energia? Que ela não existe? Que energia é o quê? Porque assim, a gente não acredita em algo uma vez que a gente não compreende. Isso é natural nosso. Quanto menos, na verdade, quanto menos nós sabemos, menos nós compreendemos. E quanto menos nós compreendemos, mais nós criticamos, julgamos. Por isso que é mais confortável e aceitável nós não buscarmos compreensão, buscarmos entendimento, buscarmos entender as questões, as relações, os processos, principalmente energéticos, porque aí é mais fácil eu pré-julgar e criticar e colocar a culpa no outro. Faz sentido? Vamos lá, vamos trazer aí pontos de energia. Você não acredita em energia? Maravilha! Se você não come, como é que seu corpo fica? Fraco. Se o seu corpo fica fraco, é porque ele está sem alimento. Também. Mas o alimento que você consome e coloca no seu corpo, ele se transforma em energia para você mover, para você aprender, para você progredir, crescer, para fazer todas as manutenções. Então, isso estamos falando do nosso corpo. Se nós não tivermos o alimento, nosso corpo ele não vai ter o combustível, não vai ter a energia para a gente estar e ficar bem. Naturalmente, isso pode se estender e se estende, óbvio, para todas as outras coisas. Se você não colocar combustível no carro, naturalmente ele não vai andar. Ah, mas hoje a gente tem a parte elétrica. Legal, então nós temos a parte elétrica do carro. Se o carro não andar, não mover, ele não vai criar o movimento, não vai ser feito o movimento e não vai ser criado a energia para mover o carro. Então, até o carro elétrico ele precisa da energia, que conforme ele for andando, isso vai armazenando ali nas baterias, né? Vamos lá, o sol, ele traz o aquecimento para nós, mas ele traz essa energia do calor. Imagine se tudo fosse só, né, a lua, só noite, só escuro, como que seria? Ou se só fosse sol, como seria? Entende que sempre houve o equilíbrio e a energia ela faz parte do todo. Quanto mais a gente fala, decreta que eu não compreendo, né? Deixa eu falar o nome certinho, eu não acredito nessa história de energia. Só de eu falar isso eu já estou indo contra tudo, praticamente. Porque assim, levando para uma visão mais essencial, vamos falar um pouco aí da visão base da medicina tradicional chinesa, levando aí para os nossos rins. Os nossos rins, segundo bases, né, trazendo aí um estudo mais aprofundado, emocional, de todas essas áreas, campos, energia e corpos, os nossos rins é como se fosse a nossa bateria vital. Um desses rins armazena a energia nossa, a nossa energia vital, e o outro rim, ele armazena energia doada, direcionada dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Pode ser a nossa árvore genealógica? Pode, porque os pais que pegou dos pais e dos pais sucessivamente, né? E nessa questão toda tem você. E você é resultado do quê?
desses processos todos. E os seus rins, que aí é onde fala, né, essa energia essencial, ou o Jin, é uma energia que está ali, que só é liberada em casos extremos mesmo do seu corpo, porque quanto mais nós mantemos essa energia Jin, quanto mais nós mantemos essa energia dessa nossa bateria corpórea em correto fluxo, em correto funcionamento, que são os nossos rins, mais vitalidade nós teremos e também longevidade. Então, nossa, Emerson, se eu cuidar dos rins, eu vou ter muitos benefícios maravilhosos, principalmente nesse campo, nessa área energética? Sim. Os homens, né, ele tem essa parte, né, a energia masculina, ela está muito pautada nessa questão dos rins. Já as mulheres, ela tem dois polos, né, que são os rins mais o fígado, tá? Então, esses são os dois polos que a mulher tem de vitalidade nessa questão energética mesmo. Já os homens é somente os rins. Tá? Isso falando aqui nessa parte nossa orgânica, corporal. Levando para os outros campos, aí se nós não acreditamos nesse negócio aí de energia, dessa história, então por que quando você está emocionalmente abalado, você fica tão para baixo? Porque essa energia de tristeza, de estar abalado, de estar frustrado, de estar numa polaridade, vamos dizer assim, não muito alegre, você vai estar para baixo, é como se você estivesse caído, sem vitalidade, triste. Olha lá o oposto de novo, a polaridade sempre aí falando, né? Agora, uma vez que você está alegre, eufórico, agitado, a sua energia ela vai estar para cima, né? Podemos falar o Yang, você vai estar bem alegre, vai estar bem atento, você vai estar muito bem em todos os sentidos. Você vai estar vibrando energia boa e positiva. Se levar para o nosso DNA, né, X, Y, olha lá, positivo e negativo, células, moléculas. Se a gente levar para a questão de pegar um ímã, né, que aqui não tem um ímã, mas se você pega um ímã, né, o ímã faz esse processo de junção. É uma energia que a gente não vê, mas ela é real. Como é que a gente ainda fala que não acredita nessa história de energia? É muito doido, eu fico muito assim, ué, mas está tão claro, está tão nítido aí, por que a gente ainda, né, desassocia? Porque eu estou para baixo, porque eu estou sem energia, porque eu estou desvitalizado. E tudo isso, grande parte que eu observo e vejo hoje, essencialmente está pautado como base essencial o estresse. Tá, o que o estresse tem a ver? Vamos ilustrar tudo isso. Imagina que você é uma panela de pressão. Maravilhoso, já imaginou? Uma vez que você é uma panela de pressão, se você não tem a válvula lá em cima para fazer o para ir soltando aos poucos, naturalmente você vai explodir. Pois é, a panela de pressão explode. Mas se eu tenho aquela válvula ali, ela pode não explodir, mas ela está demonstrando que constantemente que você está com muita pressão. E aí? O que a gente faz? Naturalmente, a gente utiliza as diversas ferramentas, né, que nós temos aí à disposição, as ferramentas que nós, obviamente, ensinamos para vocês nos nossos cursos, aqui com essas dicas maravilhosas, essas ferramentas, e nós vamos fazendo o quê? Cada vez mais tirando essas pressões. Uma vez que eu não estou conseguindo tirar totalmente essas pressões, levando para uma área científica ou médica, né, de comprovação, aí você vai lá, faz o exame e você observa que você está com pressão alta. Olha lá, excesso de pressão, pressão alta, será que tem alguma coisa a ver?
E aí você está com esse excesso de pressão nas suas artérias, nas suas veias. Por quê? A gente não está conseguindo tirar, a gente não está conseguindo expressar, a gente não está conseguindo colocar para fora a nossa real e verdadeira emoção. E uma vez que a gente só guarda e prende, igual a panela de pressão, nós nos tornamos uma panela de pressão sem a tampinha, sem a válvula, prestes a explodir. Ou com a válvula, mas a sobrecarga de pressão é tão grande que essa válvula não está conseguindo mais fazer o papel dela, liberar, soltar. E tudo isso é energia, não é não? Como é que você ficou com essa sobrecarga aí de pressão? Não foi não respondendo o que deveria responder, não foi guardando essas emoções, não foi guardando sentimentos, não foi deixando para lá e não expressando o que realmente precisava ser expressado. Isso, naturalmente, gerou um acúmulo de energia. Energia, emoção. Naturalmente, isso vai acabar interferindo órgãos, vísceras e outras áreas do nosso corpo. Olha só que louco. Olha como a energia está em tudo. Isso que estamos falando só aqui do nosso corpo. Se nós não tomarmos um pouquinho do banho de sol, nosso corpo ele fica com falta de energia, ou podemos dizer na visão científica, vitamina D. Pois é. Se nós não tomarmos água, né, o líquido, levando para o campo de energia, nós ficamos sem água no corpo, nós ficamos desidratados. Porque precisa da água para hidratar, precisa da água para fazer o seu corpo funcionar bem. Ah lá, se o seu corpo precisa funcionar bem, são várias e grandiosas energias trazidas, absorvidas, transformadas em nós, em sangue, em alimento, em vitalidade, em saúde, em movimento desse nosso corpo. Então, a energia é essencial para tudo. E quanto mais a gente desconhece essa história de energia, quanto mais a gente não queira compreender, entender que a energia faz parte de um todo, a gente fica aí nessa prisão, nessa questão de aprisionamento das grandes massas, de aprisionamento de tudo do que é dito, de aprisionamento das nossas emoções, de aprisionamento dos campos energéticos. Tudo porque a gente não quer sair da zona de conforto, tudo porque a gente não quer dar o próximo passo, tudo porque foi inventado e colocado muitas vezes uma história ruim, negativa, macabra, né, o que seja, aí tem vários nomes, adjetivos para ser colocado, sobre a história, sobre o que realmente é energia. E energia não é totalmente essa questão negativa. E até essa questão negativa de energia que é apresentada e colocado, quanto mais nós olhamos para ela e compreendemos, nós vemos que a energia não é negativa. Nós vemos que aquilo ali está sendo só um espelho, um reflexo daquela emoção que você está sentindo, que você acredita, ou da forma que você está utilizando a energia para manipular o outro, para se vitimizar. Olha só como é louco tudo isso. E olha só como a energia está em tudo. Então, uma vez que essa história de energia, né, que você não acredita, dá só uma observada maior se realmente foi uma história verdadeira que foi contada para você, ou se você realmente viu os dois lados da história. Eu falo que sempre, isso é uma das frases muito colocadas e apresentadas, né, pelo meu pai, sempre tem os dois lados. Mas nós sempre, naturalmente,
queremos observar e ver só o lado bom, só o lado fácil, só o lado prático, só o lado aceitável, só o lado amorzinho, só o lado frufru e leve. E a gente acaba esquecendo que vivemos no mundo dual. Tem dia, tem noite. Nós temos luz, nós temos sombra. E nós, sim, precisamos olhar para esses dois lados com o mesmo olhar, com o mesmo carinho e mesmo respeito. Então, quando eu digo que eu não acredito nessa história de energia, é porque isso diz cada vez mais o medo que você tem de olhar para você, diz cada vez mais a distância que você está de você mesmo, e não só de você, da natureza, do cosmos, do universo, do todo. Nossa, Emerson, maravilhosas palavras, mas ainda eu não acredito em energia. Então vamos lá. Flexiona as suas mãos. Dá aquela aquecida na sua mão. Por que ela está aquecendo? Não, porque aqui nós temos uma fricção. Isso é científico. Lógico, temos uma fricção. Mas, como você não conhece, vou apresentar. Aqui em cada dedinho nós temos associado aos nossos canais e meridianos que passam no nosso corpo, que são responsáveis por energia, manutenção, equilíbrio e muito mais no nosso corpo. Não somente isso, nós temos os elementos: fogo, terra, água, ar, éter ou espiritual. Tudo depende da linhagem, daquilo que você estuda, acredita e vê. Então, uma vez que eu friccionei tudo isso, eu vou devagarinho separando uma mão da outra. Bem devagar. Agora fala para mim, se você não está puxando devagar e parece que tem uma mão, uma energia, alguma coisa que está puxando uma mão para outra. Sente. Então, isso aí é uma energia. A forma que você vai direcionar isso, obviamente, vai depender do seu conhecimento, da sua intenção, como você quer direcionar isso. Então, eu estou trazendo uma visão bem simplista, bem básica, da potencialidade e capacidade que somos nós. E quanto mais nós compreendemos sobre energia, o quanto nós não podemos auxiliar a nós e ao próximo. Tá difícil? Tá puxando, né? Agora vamos fazer um outro movimento bem simples. Pega essa energia, faz uma conchinha e coloca próximo aos seus olhos. Não encosta, só deixa próximo aos seus olhos. Isso. Estão sentindo algo ou não? Não vai mentir, pessoal. Se mentir, vai mijar na cama. Não pode mentir. Separa. Aí eu quero que vocês coloquem aqui nesse vídeo, eu quero que vocês escrevam aqui. E aí, sentiu ou não sentiu energia? Pois é nessa simplicidade mesmo. Aqui eu estou te trazendo um ponto, existem vários outros pontos. Existe o ponto, a possibilidade de a gente harmonizar, equilibrar os nossos centros de energia, chamado chakras. Existem movimentos que a gente consegue trabalhar, equilibrar todos esses vasos canais que percorrem o nosso corpo. Uma vez que o nosso corpo, o sangue, está sendo produzido de uma forma harmônica, equilibrada, porque nós estamos bem nos nossos campos, corpos, nós nos alimentamos bem, estamos emocionalmente bem, estamos mentalmente bem, naturalmente nós vamos produzir um sangue saudável, um sangue forte, um sangue vivo. Consequentemente, o corpo ele vai receber todas essas informações.
Eu te falo, realmente não existe essa história de energia? Ou você acabou de sentir, sim, que existe muito essa história de energia? E onde eu falo, isso é só uma pequena pontinha aí do iceberg, né? Existem muitas outras questões. Tudo isso, nós temos essas ferramentas que já estão todas aqui. Sempre estiveram, na verdade, à nossa disposição. Mas, com a falta de compreensão, entendimento ou de um auxílio, né? Alguém que pegou na sua mão, te direcionou, te apresentou de uma forma mais clara, leve, é que você não teve e não tinha essa compreensão. Esse é o nosso convite para você, esse é o convite do nosso projeto Exponja, esse é o convite para que você se conheça cada dia, cada vez mais. Como que eu faço isso? Temos cursos para você, para direcionar, para te apresentar e te trazer mais a fundo, mais ferramentas, né? Te fazer, na verdade, não só trazer, mas simplesmente te desvendar, né? Fazer você olhar, compreender essas potencialidades, todas essas inúmeras ferramentas que você sempre teve, mas nunca foi utilizado. Porque sim, essa mesma energia e força que você criou nas suas mãos, você pode direcioná-las para o seu autocuidado e, obviamente, para o cuidado do seu externo, para outras pessoas. Olha só quantas potencialidades, capacidades nós temos, mas a falta de compreensão ou estar preso a uma história errada, ou uma história inventada, ou uma história de uma pessoa que não tinha uma compreensão ou não teve essa oportunidade igual você está tendo agora de observar, de ter colocado aí na prática igual vocês fizeram e sentir que sim, é real. Não tem como eu negar a energia. A energia, ela está em tudo, em todos. E nisso que eu não estou falando dessas ligações todas, isso que eu não estou falando dessas conexões todas, isso que eu não estou falando dessa harmonização e equilíbrio de todos esses campos e corpos. Olha só que maravilhoso é. E quanto mais a gente entende e vê a real, a verdade do que é a energia, de como ela atua e de como eu posso utilizá-la ao meu benefício, ao meu favor, né? A meu favor, na verdade, a utilizar essa energia em prol da minha saúde, em prol da saúde da minha família, dos meus familiares, do meu ambiente, do meu trabalho, da minha escola, de todos os campos e corpos, porque todos os campos e corpos a energia está atuando, sempre esteve e sempre estará, você compreendendo, entendendo ou não. A diferença de muitas pessoas, né, principalmente aquelas que estão pouco mais à frente, que estão conquistando, concretizando e fazendo, é que elas falaram sim, elas começaram a querer entender, interpretar melhor isso, ou melhor, vibrar isso. Sei que você já ouviu inúmeras vezes, principalmente aí nas redes sociais, sobre vibração, sobre palavras positivas, afirmações. Tudo isso são formas de você estar aí vibrando e verbalizando palavras positivas. Uma vez que eu atuo e vivo palavras positivas, naturalmente, coisas positivas ao meu redor, as energias se conversam e convergem em coisas positivas. Então, o quão positivo você está agora, neste momento, vendo esse vídeo? O quão positivo você está hoje, neste exato momento? Dá uma observada. Feche os olhos, olhe para você. Como está a minha vibração? Como eu estou neste exato momento? Alegre, feliz, triste, magoado, vibrando energia positiva de realização, de amor, de conquista, ou vibrando energia de desilusão, descrença, tristeza, solidão? Olha só, que maravilhoso. É só fechar os olhinhos e questionar, perguntar para você.
Olha só que ferramenta mais extraordinária. A ferramenta que desde pequenininha a gente sempre fez. Por quê? Então, com a maturidade que temos hoje, nós podemos direcionar de uma melhor forma e fazer o questionamento mais corretamente. Por que eu estou assim? Ou melhor, por que e como está a minha energia? Só disso você já sai na frente de 1 milhão de pessoas ou 1 bilhão de pessoas, uma grande quantidade de pessoas que simplesmente não faz essa pergunta para si mesmo. E olha só, e quer ajudar e fazer para o próximo e para o mundo, mas não fez nem para si mesmo. Olha que contraditório tudo isso. E o que isso tem a ver com a energia? Tudo isso é energia. É uma energia e uma disposição para fazer ou não. Tudo vai depender e sempre dependerá de nós. E aí, pessoal, gostaram da dica de hoje? Esse conteúdo foi bom, foi relevante para você, te ajudou, te fez desmistificar, quebrar um pouco essa questão do que é energia, para tirar esses receios, esses medos e começar realmente a atuar, compreender e utilizar a energia a nosso favor. Então, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de acionar o sininho para que os novos conteúdos cheguem até você e vamos todos juntos, um passo de cada vez, semear as sementes maravilhosas de crescimento, amor para todos. E uma vez que eu me compreendo, olho para mim, entendo esses processos, essas energias, naturalmente isso vai ficando mais leve, naturalmente eu vou vibrando essa energia de uma forma consciente, boa e positiva, a meu favor e a todos que estão ao meu redor. Então, esse foi o nosso tema de hoje, Eu não acredito nessa história de energia. E aí, continua não acreditando ou já está acreditando? Manda para aquele que ainda não acredita sobre energia, que não acredita em energia, que não acredita em nada disso. Pede para ele fazer esse teste aí que nós fizemos, faça sentir e faça compreender que energia está aqui para todos. Mas tem pessoas que compreendem, utilizam para o seu favor, para o seu benefício, para a sua saúde, e outras, obviamente, não compreendem ou naturalmente utilizam para o lado errado ou por não ter tanta compreensão e consciência. Mas aí é o livre-arbítrio de cada um, tá certo? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.